tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Conecta 3S aqui no Pod Esticando. Pessoal, hoje mais um encontro super especial. O Conecta vem trazendo as organizações que participam do nosso programa Acelera OSC. Como já venho falando nos outros encontros, o Acelera OSC é um programa de aceleradora para as organizações que possuem e desenvolvem projetos de impacto social. Esse programa ele tem elevado a perspectiva e as estratégias das organizações em captar recursos, desenvolver projetos de impacto social, compreender como que esses impactos precisam ser mensurados e realmente compreender as organizações do terceiro setor como organizações que desenvolvem políticas públicas e desconstruir o assistencialismo, desconstruir a perspectiva da caridade é uma missão no terceiro setor. Para fortalecer o terceiro setor, a gente precisa, a primeira coisa, informar, qualificar e, sobretudo, profissionalizar. E aproveitando esse espaço, hoje é dia 8, né, Meliana? A gente quer parabenizar que no último dia 5 foi o Dia Internacional do Voluntário, o I3S, por meio do apoio, né, do Acelera OSC e também na realização do Instituto Vivere, no Senac desenvolvemos uma celebração para os voluntários representados por entidades, pessoas que desenvolvem ações de impacto social e que nós não poderíamos deixar de celebrar um encontro tão importante, uma data tão importante para pessoas que dedicam o seu tempo, o seu conhecimento, suas habilidades para outras pessoas, para ajudar outras pessoas por meio de ações solidárias. E o amor é que move a ação voluntária. Só que o voluntário, como toda a ação, ela também exige compromisso, participação e realmente deseja também impactar e desenvolver toda a questão social ali do teu território e das comunidades. Então, fica um grande beijo para todos os voluntários do Brasil e do mundo, porque já que é o Dia Internacional, que desenvolvem ações e por meio de ações solidárias que realmente mudam e transformam pessoas, né, Miliana? Inclusive que abraçam a causa, né? E cada um, muitas vezes, são movidos por uma história pessoal, né, por uma vivência, por olhar para essa sociedade e falar, peraí, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, é sobre essas pessoas tão especiais, porque ser voluntário não é apenas, eu vou ali ajudar, fazer alguma coisa por alguns momentos. Muitos entregam a vida nesse trabalho, se dedicam integralmente, né? Isso torna-se uma missão e que acredito eu que faz essas pessoas muito mais felizes. Com certeza. Porque se sentem, né, participante e sabem a mudança que levam para a vida de tantas outras pessoas, né? E é uma forma de devolver para a sociedade um pouquinho do que você também pôde obter como privilégio ou como oportunidade. E por que não devolver um pouco do que você sabe, que você possui como habilidade para uma sociedade melhor? O mundo precisa de pessoas que pensam em pessoas. As outras coisas, elas vão melhorar quando as pessoas poderem ser solidárias à questão humana, né, Meliana? Então, acho que é importante. Né? Obviamente, eu acho que cada um dá e dedica aquilo que consegue, que tem disponível, mas o importante é se dedicar. E ter a responsabilidade. E ter essa responsabilidade. E o amor, quando você faz essa dedicação, ele vai sendo construído, né? E na missão. E a satisfação. E né? O voluntário, acho que ele fica tão feliz pela entrega, né? E pelo resultado, que não é sobre quem recebe a ação voluntária, mas fala muito sobre quem dá, sobre quem oferece. Então, isso tem a ver com a gente melhorar todos os dias. Né? E é um aprendizado, né? E é uma realização, a gente sabe tanto disso, né, menina, que a gente se doa. E, gente, é isso, então, né? Feliz dia, ou celebrando aí o Dia Internacional do Voluntário, então, a todo o nosso respeito, a todas as pessoas que dedicam a todas essas ações. E o nosso convidado, a nossa convidada de hoje, ela representa uma organização que atua no segmento PCD. É uma mulher 50 a mais. Ela é PCD, ela vai falar um pouquinho mais dela, mas é uma pessoa incrível em todas as suas habilidades, de uma inteligência, assim, fantástica. Eu adoro falar com ela porque ela é carioca, não, ela é fluminense e ela é
fundadora da OSC, que nasceu no Instituto Terceiro Setor, o Alecrim Dourado. Muito bem-vinda, Cris Maivorme. Aê! Muito bem-vinda. Aqui, ó, linguagem. Muito bem-vinda ao nosso Conecta 3S. E a gente está muito feliz com você estar aqui conosco e poder contar um pouquinho de toda essa trajetória, de todo esse movimento, de você, quem é a Cris e quem é essas mulheres. E a gente começa aqui com alguns tópicos. Acho que a primeira coisa é falar quem é a Cris. É um prazer enorme estar aqui no Pod Esticando com vocês duas. É uma honra, né? Principalmente passando aí o Dia Internacional do Voluntariado, que vocês duas representam muito bem isso. Então, eu me sinto honrada, né? E eu honro vocês também. A Cristiane Maivorme, ela é uma mulher que tem um filho incrível, um jovem autista de 24 anos. Ele é uma pessoa que determinou muito do que eu sou hoje e do que eu trabalho e que eu acredito, antes mesmo dele nascer, né? E eu costumo dizer que eu sou meio multifacetada, né? Porque eu me interesso por diversos assuntos e quando precisam de alguém, a gente vai lá aprender para fazer, né? Então, eu sou modelo plus size sênior inclusiva, sou especialista em diversidade e inclusão, sou produtora de eventos acessíveis e mãe atípica com um grupo de mulheres que estão sempre ao meu lado também, que fazem parte desse mundo. Sou filha única e tenho 3 irmãos, acho que isso é importante também dizer, né? E tem muita coisa aí para aprender com vocês. A história, aqui a Cris está muito modesta aqui, né? A Cris, a gente sabe do trabalho de grande impacto que se gera por meio das palestras dela. Ela também é educadora, né? E ela traz também, dentro da sua... de várias ações que ela desenvolve, por exemplo, formação de letramento, né, Cris? Que é uma forma didática de inclusão para que a gente possa também aprender como garantir esses direitos das pessoas com deficiência, com uma linguagem que não seja preconceituosa, que não seja de exclusão, e que nós, naturalmente, né, trazemos da nossa história de educação, da linguagem popular, termos que hoje a gente entende que ela é de exclusão, né, Cris? Você quer falar um pouquinho sobre essa nova linguagem e inclusão por meio do letramento da pessoa com deficiência? Em primeiro lugar, né, acho que é importante a gente dizer que já desde a convenção, né, quando ela foi instituída no Brasil, a primeira palavra é pessoa, né? Então a gente está sempre lidando com o outro, então nós lidamos de pessoa para pessoa, né? Então é importante a gente lembrar sempre de pessoa com deficiência. Ela é uma pessoa cega, ela é uma pessoa, né? A gente não usa o termo PCD, porque o termo está diminuindo uma pessoa, porque já é um termo pequeno e as pessoas já se sentem inferiorizadas, né? Então a gente, quando vai falar, escrever, fazer projetos, a gente escreve pessoa com deficiência. E quando coloca só o termo pequenininho, quando tem um texto muito grande, está ali num cantinho para chamar a atenção. Mas o ideal e o correto é sempre escrever pessoa e falar e também. Falar. Então, essa é a primeira... aprendendo mais uma, né, Elimê? Essa é uma premissa já, né? E muitas pessoas falam assim, especial, todos nós somos especiais. Portador. Por que não fala mais portador? Porque é como se portasse uma mochila. Eu porto esse copo. Estou portando. Agora eu não estou portando mais. E a deficiência, você não tem como não portar mais, né? Então, seja uma síndrome rara, né? Então, você fala sempre pessoa, que é um respeito, né? E a frase, nada sobre nós sem nós.
também foi instituída nessa mesma convenção. Por quê? Sempre as atitudes, as políticas, os letramentos, os livros eram feitos por pessoas sem deficiência, sem filhos com deficiência, sem essa vivência diária. Então é sempre importante lembrar que quando você vai fazer um trabalho, uma produção, uma criação de moda, uma estrutura, você tem que convidar, ter essa pessoa como voz no seu lugar, como ocupação. Ele Lugar tem que de ocupar, fala, né? Então, mas ele tem que ocupar esse lugar, porque senão a cadeira de roda não passa numa sala, porque tem que ter mais de 80 centímetros, né? 90, então você ter folga para passar. Então, tudo, né? Tudo você tem que pensar na acessibilidade. Então, o vocabulário inclusivo, ele nasce junto com essas pessoas que hoje estudaram, se formaram, estudaram para ensinar outras pessoas a melhorar o nosso meio, né? É claro que pessoas mais idosas e outras não falam ainda, não sabem, mas a gente vai aos poucos explicando, começando pelas escolas, pela área de saúde, né? Que está ali no trato diário com as pessoas. Então, por exemplo, no ônibus, né? Meio de transporte. Então, a gente vai ensinando os novos termos também. A gente falava mal de Alzheimer, essa pessoa tem um mal, porque na época a pessoa sofria tanto, né? E não tinha tratamento. Então, falava que era um mal. Ah, ela está com um mal lá. Não sabia falar, né? Então, você não fala mais. Você fala, ele tem Parkinson, ele tem uma doença chamada Alzheimer, né? Uma demência. Então, a gente vai melhorando esse trato e o respeito com o outro, né? E isso tem que ser por meio da educação, né, Cris? Sempre. Porque a gente sabe que a comunicação, a tecnologia, os meios digitais estão possibilitando e levando informação hoje para as pessoas e unindo as comunidades. E isso é bom porque as bolhas, elas passam a também necessitar, ter que integrar, interagir com as demais bolhas. E a gente não está falando só da pessoa com deficiência, nós estamos falando de todas as comunidades que precisam, ou melhor, que reivindicam o seu espaço de ocupação. E quando a gente fala de ocupação, a gente entende bem, né, Mê? Porque nós somos pessoas que representam o terceiro setor, porque nós ocupamos esse espaço. E falar de onde se ocupa, você fala com legitimidade, você fala com autoridade, e você traz exatamente as dimensões que realmente representam, o que é desafio, o que realmente avança e quais as necessidades reais. Porém, precisamos ter que somar com essas bolhas, com essas comunidades, por meio da comunicação, do diálogo, porque é a única forma de você poder unir essas comunidades para que elas possam se respeitar. Em todas elas existem também as limitações, e que é uma limitação social, que a gente vai precisar desconstruir para depois construir essa nova relação. E eu falo por mim, porque a gente sempre teve a força de expressão de falar, eu não tenho braço para fazer isso, né? Eu não tenho pernas para... A força de expressão que denotava a falta de condição de você fazer determinada coisa. Isso já predispõe, né, o termo de incapacitar quem não tem o braço, quem não tem a perna. Então, isso o termo que você utiliza, que é um termo conotativo, é uma forma de você dar limitações para as pessoas que não possuem um membro, por exemplo, né? Então, acho que a gente tem que educar. E educar pessoas, inclusive, que são educadas, que possuem, né, Emiliana? E falar da deficiência... eu participei uma vez também de uma entrevista. Eu também sou mãe atípica, né? Somos. A minha filha somos. E eu falo isso com grande orgulho porque a gente é forte. A gente luta. A minha filha já vai fazer 40 anos, ela tem 39 anos. Então, imagine-se lá, né? No processo histórico todo.
o quanto tem sido sacrificante para muitas mães, para muitas mulheres, para famílias, para pais, né, Cris? Para hoje a gente conseguir até fazer essa educação de um termo adequado, né? Eu sempre digo assim, a pessoa, ela não nasce somente com a deficiência, ela pode se tornar no decorrer da vida dela uma pessoa com uma deficiência. É o meu caso. Né? Física, que nem no caso a minha filha foi física e intelectual, minha filha também é até, né? Então, o que a gente sabia sobre isso antes? Nada. Hoje, ter você aqui para falar para nós, né, trazer essas informações, eu acho que isso é enriquecedor. E eu acho que é um trabalho assim, tem que ser contínuo, né? A gente se debruça em estudo, isso, em aprendizado, enfim. Hoje a gente quer ouvir muito da sua história, do quanto, como é que isso te motivou a estar dentro à frente de uma organização, tá? Dessa sua Oscar, eu queria que você contasse também para nós, porque eu acredito assim, um dia me perguntaram aqui nesse canal, qual foi a tua motivação? E aí a gente fala assim, o que te moveu para você, sabe, estar à frente de todo esse projeto, de toda essa sua seu empenho, essa dedicação? Porque a gente ter um filho com deficiência já nos habilita para muitas coisas, eu falo isso, né? E a gente vai buscar mais. E eu vejo que você é uma mulher que vem buscando muito mais. Conta para nós. Quando a gente vai para o voluntariado e vê que está faltando alguma coisa, eu mesma sinto necessidade de buscar mais informações para cobrir aquela área, para cobrir aquele setor, para fazer essa escuta e buscar ajuda. Meu coração acelerou porque eu comecei quando eu tinha 7 anos de idade. Meus pais se separaram e nós fomos parar num lugar que era uma creche e orfanato. E faz muita diferença você estar num lugar que você tem mãe, você tem pai, você tem avô, avó. Mas outras crianças que estavam lá não tinham. Foram crianças deixadas na porta do local, né? Na época a gente chamava de orfanato, né? Então, para mim era um orfanato. E era um orfanato de maus tratos, né? De uma história muito triste. E muito daquilo dentro de mim me deixou marcas de que eu posso fazer com que a vida dessas pessoas seja melhor. Então, meu primeiro trabalho foi em orfanato. A primeira festa do Vitor Hugo, de 1 ano, foi num orfanato que eu era voluntária. Né? Então, eu tinha 30 anos e eu fiz a festa lá e os presentes eram para as crianças. O que eles precisavam? Shampoo, condicionador para cabelos crespos, encaracolados. Eles queriam perfume. Eles fizeram uma lista de tudo o que eles queriam. E os meus convidados, né? Minha família levou o que eles gostariam de ganhar. Né? E foi uma festa linda. O Vitor Hugo tem orgulho desse momento, né? Porque estava com outras crianças também e outros bebês. E eu acho que foi ali. Né? E saindo dali, ver comunidades, né? Sou filha e neta de professora, então ver pessoas que não têm estudo, que não têm um caderno, né? Que podem estudar, mas não possuem, a chance de estudar. Né? Existe a escola pública, mas como ele vai para a escola? Ele não tem um sapato. Então, assim, você não estuda porque você não quer. Não é bem assim. Então, eu convivi com essas pessoas e eu falei, eu quero mudar um pouquinho o mundo, um pouquinho da vida das pessoas. Eu não quero que elas passem o que eu e meus irmãos e outras amigas, nós somos amigas até hoje do pessoal do orfanato, sabe? A gente se fala, uma delas também tem um podcast em Petrópolis, ela faz um trabalho incrível lá. Então, assim,
transformar a vida de outra pessoa, né? Porque quando a gente está fazendo uma palestra, você tem lá um auditório com X pessoas. Eu sempre saio de casa com a seguinte ideia: se uma pessoa sair daqui transformada, já valeu a pena essa minha hora com essa pessoa. Com certeza. Para mim já foi ótimo. Esse é o meu objetivo de vida, né? E a gente vai semeando, né? Você joga a semente, todo mundo ouviu, todo mundo prestou atenção. Lá na frente vai encontrar uma pessoa típica, uma situação, uma dor, um sonho, e vai lembrar, olha, eu já vi sobre isso, né? Então, muito da minha vida eu passei, né? Eu fui mãe solo, meu filho já foi sequestrado. Dá para fazer uma novela mexicana assim da minha vida, porque eu já passei por certas situações que eu entendo outras mães e que as pessoas julgam, né? Eu detesto o julgamento por conta disso, né? Você se colocar... Por que aquela mãe fez isso? Ela estava desesperada. Porque você faria até pior. Né? No nosso momento de medo, de angústia, de sofrimento, o nosso ímpeto é muito maior. Às vezes a renúncia é o amor também, né? É uma forma de amor. Também vem o luto. Eu passei por todas essas fases. O Vitor Hugo foi diagnosticado, ele tinha de 11 para 12 anos. Porque mascarou, porque ele foi sequestrado. Esse sequestro mexeu muito com ele. Então, ele ficou uma criança tímida, irritadiça, não conversava com as pessoas, fazia diversos tratamentos e até então, até essa fase, achava-se que era timidez em excesso e trauma. Por conta do sequestro? Sim. Então, ele ia sair, olhava, ficava percebendo, ficava muito junto, né? Não gostava de gente, de tumulto. Então, a gente achava que era uma coisa e, né, então assim, a gente vai aprendendo, né? E quantas famílias, né, hoje têm seus filhos sem um diagnóstico, às vezes é um preconceito, uma não aceitação, Sim. ou um medo de lidar com o diferente, né? Uhum. E que muitas vezes tem uma negação e a criança só muito depois... Adulto, às vezes adulta, é que ela vai ter um diagnóstico, né? Então, e assim, quando a gente fala nesse termo, acho que remete a gente a tanta coisa, né, Cris? Muito. E ao sofrimento dessas mães também, Sim. por não ter informação, não ter amparo. Então, eu vejo que o trabalho que se desenvolve, né, hoje, que nem você está à frente... Na sua organização, é muito importante que, além de cuidar daquela pessoa autista, né, ou que traga alguma questão de ordem, que tem um laudo ou não Sim. ainda da deficiência, ter a mãe. Esse acolhimento é importante, que eu pelo menos não tive. Sim, sim. Né, Cris? E que, assim, a gente quer trabalhar para isso, né? A gente quer essa é a base toda do conceito que veio do ativismo PCD, que era um movimento, né, de mães. E esse movimento vira um CNPJ. Para quê? Para poder abarcar projetos, poder fazer ações voltadas a um público maior, porque a gente vê que você vai levando a vida, igual eu falo, na rifa, né? Você vai levando. Chega um momento que você quer participar de ações maiores, ter benefícios também, né? Privados. Então, o Instituto Alecrim Dourado, ele é formado por mães atípicas. É a coisa mais linda de se ver, né? E a gente não faz nada sozinho. Tudo é discutido, tudo é levado. Então, o conceito é o que a gente vai fazer para as mães, com as mães, o que elas precisam, porque ela é a ponta, né, de tudo. E se ela não está bem, como que ela vai ajudar seu filho? Como que ela vai se ajudar, ter uma casa, trabalhar? Porque assim, eu sempre digo
eu vou falar por mim, como mãe, né? Você sabe muito bem. A gente não tem uma jornada de agenda. Amanhã eu acho que eu vou fazer tudo isso. É mais difícil você prever como vai ser seu dia. E eu acho que até aproveitando, Cris, era a próxima pergunta, você conseguiu entrar aí com, né? Foi ótima a sua fala sobre a diferença do movimento. O movimento, ele sempre tem uma perspectiva de ser ações com um grupo de pessoas que promovem ali algo que é em comum entre esse grupo para lutar por direitos, né? E é uma luta que tem a ver com algo que está faltando, que não é acessado ou que minimamente não é efetivado por meio de políticas públicas. Por isso se chama um movimento, que a gente chama de movimento social. Mas por ser um movimento, ele apenas mobiliza uma pauta ali que está sendo, enfim, discutido com este grupo, que tem, por questões ali de afinidades e são coisas ou temas que é em comum entre este grupo, e aí eles se encontram para discutir e ampliar essa discussão para que ele possa ser eventualmente levado para órgãos competentes para que esses direitos sejam efetivados, acessados, enfim. Então o movimento, ele não vamos dizer de forma da natureza dela, né? O movimento, a natureza dela é apenas o encontro de um grupo de pessoas que lutam por pautas sociais e que discutem essas pautas para que elas possam ser levadas para os órgãos competentes, principalmente políticos, né? E aí, qual é o momento em que deixa de ser um movimento para ser um CNPJ de organização, né, da sociedade civil organizada, intitulado Terceiro Setor? É uma natureza jurídica, porém ela é sem fim lucrativo, porque a natureza dela vai possibilitar ela realizar ações afirmativas, possibilitando, então, ações ali que vão, de alguma forma, promover a inclusão, no caso das pessoas com deficiência, mas isso para todas as outras organizações com segmentos distintos. E como ela acabou de falar, que veio de um movimento, Ativismo PCD, que é o movimento que hoje é o Alecrim, que nós temos muito orgulho, né? Que nasceu lá no Instituto Terceiro Setor, e eu fico muito emocionada, porque a pessoa que estava já junto com você, representando todas as mães, que é a Raquel Dias, que é uma pessoa que eu tenho muita consideração, respeito e admiração. E nasceu o Alecrim Dourado, e o Alecrim é uma organização dessas mães. Todas elas entenderam a importância de criarem esta organização com uma natureza jurídica para que elas pudessem, a partir de então, desenvolver ações muito mais efetivas. Não ficar só no campo das ideias e da discussão, mas ações que possam, de forma, promover alguma, né, inclusão, incluir. Nós temos aqui até perguntas: solidariedade, acolhimento, ativismo, PCD, ações das mães atípicas, isso tudo resume o Alecrim Dourado. O Matheus, um abração, Matheus querido, ele sempre segue aí o pessoal do grupo. Mas, e aí, aproveitando essa questão do Alecrim, Cris, qual foi o momento que vocês entenderam que deveriam de um movimento ser uma organização com CNPJ? Onde foi o start disso? Isso começa também para participar de editais, para projetos maiores de economia criativa, né? Eu sou produtora de eventos, então eu já organizo esses eventos na cidade, que depois a gente vai falar sobre isso. Então, como partir para um campo maior? Então, você precisa ter uma estrutura para aumentar esse atendimento. Hoje, nós temos quase 500 famílias. Tem pessoas que estão no grupo, mas pessoas que estão fora também, que a gente atende diariamente. Diariamente. Como faz o cartão?
do bem? Como faz o TOP? Como que eu faço para fazer o CIPTEA? Né? Como que é a questão de neuro? Onde vocês indicam tudo. Tem mães de bebês, de crianças, de adolescentes e adultos. Então, ele é um grupo muito bem formado. E dali, né, a Raquel Dias, a Manu, a Tati Neres, a Tatiana, outras mães, né, a Aline, nós nos juntamos, juntamente também com o Dudu, né, tem um pai ali que ajuda a gente, vamos transformar isso num projeto maior, de uma maneira organizada, quem faz o quê, porque a gente já está atuando, né, mas como movimento só, você não tem o devido respeito. Eu acho que quando você tem um CNPJ, você pode pedir verba, você pode receber essa verba, trabalhar com ética acima de tudo, né? Então, a ética entrando junto com essa OSC, a gente fez 1 ano dia 5. No dia 5, no Dia Internacional do Voluntário. Sim. Parabéns. Nós fizemos 1 ano de organização e com uma trajetória, com resultados, sabe, mensuráveis, com eventos importantíssimos na cidade de Osasco. Então, assim, é um orgulho muito grande. Nós somos mães que trabalhamos, que temos outras denominações no mercado pessoal, no jurídico, na nossa casa, né? E fazemos esse trabalho para fora. Então, assim, é muito gostoso, é muito bom poder fazer com que esse movimento cresça. Porque se você não crescer, se você não distribuir, você não está fazendo o seu trabalho bem feito. Você não amplia o campo de impacto, né? Então, eu penso que quando você... E não é deixar de ser um movimento. Acho que o movimento, ele tem o seu papel, né, de mobilização. Sim. Eu acho que esse é o grande papel do movimento. Então, ele não pode... E assim, como você sabe, Cris, eu tô para entregar uma dissertação de mestrado que estuda o terceiro setor. E qual é a informação mais polêmica na minha dissertação, e isso em estudos e produção acadêmica, que é o terceiro setor que precariza a política pública. Então, ela tem acaba sendo pensado um terceiro setor que veio para a precarização da política pública. E aí, imagine você fazer um mestrado em uma universidade federal que tem como premissa o papel do Estado na cobertura dos direitos, todos os direitos, seja eles sociais, fundamentais, enfim. E o terceiro setor, ele passou a ser alvo de um Estado que se isenta do teu papel. E aí é fácil você ter alguém para você justificar o que você deixa de fazer. Então, o Estado passa a ter uma responsabilidade em utilizar o terceiro setor para a precarização da política, e não o contrário. E por que eu tenho feito esse estudo e essa produção, essa pesquisa, para que seja desvendado do porquê dessa precarização e, sobretudo, que não é afastado o movimento das OSCs. O movimento é o grupo de pessoas que se reúne para a discussão de pauta de política pública, e ela passa a ser uma natureza jurídica para poder ampliar o campo de ação que o Estado deixa de alcançar, muitas vezes, por falta de várias questões que envolvem reconhecimento, identidade, conhecer o território, conhecer de fato... Quem que conhece mais pessoas com deficiência se não é o movimento que atua com pessoa com deficiência? O CRAS, ele tem a sua natureza de atividade técnica que vai abranger a todos os segmentos, todas as pessoas em vulnerabilidades e em desproteção. A vulnerabilidade é o estado do indivíduo que está sem acesso a algo que vai trazer a sua completude.
A desproteção tem a ver com a ausência do Estado sobre aquilo que é papel dele e responsabilidade dele. Então, existe a diferença da vulnerabilidade que não está desassociado da desproteção. A desproteção é para todas as pessoas em vulnerabilidade. Mas a vulnerabilidade nem sempre tem a ver com ausência de renda, né? Ela pode ser uma vulnerabilidade por questão psicossocial, psicológica, de violência, de uma série de questões que envolvem a vulnerabilidade do indivíduo, que não é só socioeconômico. Porque a gente tem uma cultura que pessoa em vulnerabilidade é uma pessoa que ela está em hipossuficiência, ela não tem renda para prover a sua condição, e aí ficou que a vulnerabilidade se estabelece apenas pela questão econômica, e isso não é verdade. A vulnerabilidade é uma condição do indivíduo que passa por situações e que ela pode, a qualquer momento, elevar a sua condição, mudando aquela situação da vulnerabilidade. A proteção social, ela tem um viés de responsabilidade do Estado em cumprir o que está previsto na Constituição Federal e nas, normas e regras que vai normatizar como vai funcionar a cobertura dessa proteção. E quando o terceiro setor passa a ser o executor da política pública, ele não está precarizando, muito pelo contrário. O que faz precarizar o terceiro setor é o desconhecimento. O que faz precarizar o terceiro setor é a falta de compreender que para executar não tem que ser o mais barato, que para executar não tem que ser o de qualquer jeito, que para executar não tem que ser só com mão de obra voluntária, que foi uma das coisas que nós falamos na nossa palestra, lá no Dia do Internacional do Voluntário, que o voluntário ele é a alma de um projeto, mas ele não pode ser o único a desenvolver a política, as ações, porque precisa de profissionalização. Então, só estou fazendo essa contextualização porque o Conecta 3S, ele traz personalidades de pessoas que desenvolvem ações de muita relevância, de impacto social e que não têm reconhecimento. E por isso nós entendemos que precisávamos celebrar o Dia do Voluntário, porque isso é reconhecer o trabalho dessas pessoas, que estão também lá invisibilizadas. Não precisam, elas não querem plateia nem palmas, elas fazem só por amor. Mas nós que estamos aqui, entendemos que essas pessoas precisam, né, de ser homenageadas e reconhecidas, e né, pelo trabalho. Principalmente, né, Elaine, o espaço do Conecta é para dar visibilidade, para que as pessoas conheçam esse trabalho, conheçam esse lado. Como elas acessam como esses é que acessam, espaços, o território. Né? E aí é interessante a gente ouvir o trabalho, ouvir a missão e, assim, entender também que tem desafios. Quais foram as dificuldades iniciais, né? Que isso é importante, porque as pessoas acham que é muito fácil você juntar um grupo de pessoas e vamos fazer. E é bacana a gente falar sobre isso também, se puder falar um pouquinho pra gente. Boa. Né? Sobre os desafios iniciais, as o que avançou. O que avançou. Conta um pouquinho pra gente, Cris. Olha, a base de tudo é a amizade, a confiança, o respeito, né? Ouvir todo o grupo, porque todos nós temos o mesmo fim, né? Tornar a vida dessas pessoas melhores, com qualidade de vida, com educação inclusiva, com medicação, tratamentos adequados. Então, quando nós nos reunimos, vamos transformar a vida das outras mães, vamos crescer, né? O que impede muito é o próprio sistema, né? O sistema, para você montar isso, você tem que ter o apoio de quem sabe, de quem entende, fazer documentação, registrar. Hoje, eu até mando um abraço para a nossa presidente, a Tati Neres, né? Ela é uma psicomotricista incrível, é uma grande professora, uma mulher maravilhosa. O filho dela atua diariamente, acho que aquilo já é um trabalho, já não é mais só atleta, não. Ele é um grande campeão, ele enche essa mesa aqui só de troféu e medalhas, né? E é um filho incrível. Então, assim, pegar tudo isso que a gente tem já no trabalho diário e colocar isso em pauta na educação,
Então, nós criamos um simpósio de educação inclusiva na cidade. O primeiro foi no espaço da prefeitura, né, na sala, tinha 200 lugares, né? Nós enchemos a sala com mais de 200 pessoas. Já na segunda edição foi no teatro, foi incrível, foi uma coisa assim extraordinária, porque nós pensamos que o espaço é de 460 lugares e a gente quase dobrou esse número, com estandes, com novidades, com grandes atores, né, dentro do cenário da educação, trazendo dicas relevantes, que eles atuam ali com as crianças diariamente. Ninguém mais, né, para falar a respeito disso com esses pares, né? Então, a gente foi trazendo atendimento, né, essa parte toda gratuita para a população. Então, assim, quantas pessoas a gente já impactou? Quantas famílias? Quantos profissionais, multiprofissionais, né? Essas trocas são riquíssimas, tinham trabalhos lá, né? Nós tivemos a presença de advogados, da própria deputada, que também faz um trabalho bem relevante na pauta. Então, assim, nós trouxemos pessoas importantes para o cenário de Osasco e tivemos uma repercussão bem positiva. Então, você vê, com menos de um ano, a gente já está fazendo o nosso trabalho, né? Nós não temos a nossa sede ainda. A gente tem, acho que é aí o desafio, né? Ter um lugar, ter uma casa, um espaço com profissionais dedicados, né? Pagos, voluntários, para que possam também fazer seu trabalho, seu conhecimento, sua doação, né? Que já é o exemplo de empatia é voluntariado, né? Você estar ali, né? E amor incondicional, né? E eu vejo isso de vós, de estudantes, de jovens, de familiares. Então, é muito bonito. E nada como você ser voluntário, aprender de verdade. Essa é a dica que eu dou. Você quer aprender? Vem aqui, fica aqui comigo. Você vai ver como que é. Eu falo que é o espaço de ampliação do conhecimento. Total, né? Sim. Né? Porque não adianta a gente... Eu também sou sua fã, linda. A gente tem que todo mundo dar as mãos, porque eu não sei uma parte da psicologia que você sabe, ela sabe da parte de lei. E todas nós juntas formamos essa grande rede para ajudar, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Paulo Freire já dizia, né? Não existe um saber maior que o outro, e sim vários saberes que vai possibilitar que todos façam um percurso muito melhor. Eu acho que a soma das habilidades, porque é isso, né? Quando você entende que é a soma... E o I3S tem muito disso. E aí, acho que pegando agora, né, o I3S, acho que é bacana perguntar para a Cris, o Acelera OSC. Como tem sido para o Alecrim, para a Cris, este programa, o Acelera OSC? Olha, ele entregou mais do que eu imaginava. O Acelera OSC, só para as pessoas entenderem, é um programa de aceleração empresarial, e nesse caso é para a organização. Então, eu aprendi com pessoas que aprenderam a duras penas, que têm suas instituições há muitos anos, e pessoas assim que deram esse conhecimento para a gente de uma forma elegante, sincera. E olha, eu sou meio suspeita, eu gosto muito do Acelera, porque eu aprendi leis, eu aprendi gestão, comunicação, a parte toda de projeto. A gente sabe como fazer um projeto, mas e o projeto que é para a instituição? E a parte legal, trabalhista? Então, você vai pensando em tudo, né? E o Transfere Gov? Você não tem o Transfere Gov? Então você não pode participar de tal ação, né? Então, para mim está sendo enriquecedor estar nessa primeira turma, porque
as palestras, os profissionais que foram convidados, eu posso dizer assim que são de altíssimo gabarito e conhecimento. Então, eu aprendi muito, muito. Eu passei para elas, né? Eu comento o que eu estou aprendendo, o que eu vi, e a gente conversa sobre isso. Ela fala, então, depois a gente vai se juntar e vamos fazer tudo isso. Eu falei, vamos, porque a gente tem base. E sem aprender e ver, porque o outro está passando para a gente o que a gente ainda não fez. Então, ele fez, deu errado. Ele fez, deu certo. Ele fez. Então, assim, tudo é troca, né? E rica. O conteúdo, né? É uma manhã inteira de uma imersão gigante. Nossa, eu adoro. Eu sou assim... E assim, é bacana ouvir você, Cris, porque você também é educadora, você também é palestrante. E, claro, vai ter uma perspectiva crítica, porque eu também já fiz muita pós-graduação que eu falei, olha, de verdade, não foi mais do mesmo, não trouxe nada que eu não fizesse uma consulta na internet que eu não tivesse aprendido. E não é sobre pôr slides, é sobre falar com muita propriedade, autoridade de temas que vai escalar e acelerar essas organizações. Então, e assim, é a nossa menina dos olhos, né, Emily? Porque é um programa que em 2025 foi algo que cresceu numa dimensão que a gente também não esperava, porque ele não é só um espaço de aprendizado, ele é um espaço de network, de troca, né? É uma coalizão, né? É verdade. É uma coalizão onde todos ali estão... E são diferentes, né? Tem de criança, de adulto, tem outra vertente, né? Tem teatral, cultural, social... Né? Então, isso é o terceiro setor, né? Isso é o terceiro setor, justamente. Né? Que traz uma dimensão que ele não fica apenas naquilo que alguém disse que é o terceiro setor, que são organizações que vivem de fomento da prefeitura. Não. A prefeitura, os governos municipais, estaduais e federais são, dentro do que tange o setor, primeiro setor. Segundo setor são os empresários, que é o setor privado, né, de fim, que é do lucro. Agora, o terceiro setor, muitos deles que também são constituídos por atividade econômica mista, atividade meio e sem fins lucrativos, porém, elas têm a finalidade social sem fins lucrativos, no que tange a questão do enriquecimento. Elas têm, dentro do que está previsto na 1319, que é a lei que rege para as parcerias entre poder público, tá, e as organizações. É um regime de parceria que colabora na execução da política pública. Então, não é prestador de serviço. Acho que é importante a gente reiterar sempre que o terceiro setor não é terceirização da política pública. Terceiro setor é apenas um setor que ele está com essa natureza que ele se denomina, né, como uma natureza de terceiro setor, porque ele é tudo que não é primeiro e segundo, então ele é um terceiro, considerando a sua finalidade social de impacto. Porém, a gente sabe que as organizações, elas são muito concentradas na missão, porque a maioria das organizações nasceu de uma dor, de uma causa, de uma pauta, de algo que move. E a missão passa a ser o carro-chefe dessas organizações. Porém, elas precisam aprender mais sobre visão, que é onde elas querem chegar, e sobre os valores, que é o que ela não pode perder com o tempo, que é ética, que é transparência, que é realmente transformar aquela realidade. Isso tem a ver com os valores. E nós ensinamos no sentido de escalar as habilidades e assim, a potência que é essas organizações, porque elas já fazem o que o Estado muitas vezes não consegue fazer, por várias razões. Sobretudo, elas fazem com amor, mas precisam também se sustentabilizar. É uma empresa porque ela tem responsabilidade fiscal,
ela tem responsabilidade administrativa, ela pode sofrer processo trabalhista. Então, ela responde por todas as sanções jurídicas. Então, ela precisa aprender como gerir a tua organização. E é isso que a Acelera OSC tem trazido, e a gente fica feliz porque a Cris, ela é uma mulher muito inteligente. Eu falo que ela é acima da média, né? Porque ela tem uma percepção das coisas, ela tem uma inteligência de entender um todo, um macro. Então, ouvir de você, Cris, que o Acelera realmente foi esse divisor, né? De vocês aprenderem tanto, realmente para nós é um orgulho, porque eu acho que a gente está no caminho certo, né, Melinda? Exatamente. Então, se sintam orgulhosas mesmo, Com certeza. com um trabalho incrível, né? Porque eu nunca vi nada igual. E existem consultorias, existem aulas no YouTube, existem alguns trabalhos que a gente vê, mas não é tão completo, tão focado como é esse projeto do Acelera OSC, né? E eu já participei de vários processos de outras OSCs, que eu sou voluntária, né? E já participei de várias situações que ali eu não via, que eu não sabia, entendeu? Então, ele é muito completo. A gente tem ali como absorver e perguntar. Quando você está lendo um livro, um material, poxa, mas será que se eu fizer tal coisa, isso vai funcionar? E ali a gente tem essa oportunidade, essa liberdade de perguntar, de falar com os palestrantes, trocar ideias. Pô, então pega meu contato, quiser ver, vai lá para você conhecer. Gente, você tem a oportunidade de, além de aprender, fazer troca e ainda, olha, vai lá, vem in loco, isso não tem preço. Não tem preço. Quanto custa fazer uma gestão social para uma OSC, tendo pessoas com um gabarito de anos, né? De 20, 30 anos, 40 anos, e que começou, né, com um trabalho pequeno e hoje já está grande. Então, assim, a gente está recebendo tudo pronto, de mão beijada. Não é um trabalho que, olha, poderia fazer assim para a gente ver. Não, eu já fiz assim, deu errado, não passou, não funcionou, erramos aqui. Não façam assim. Então, a gente já, está aprendendo do jeito certo. Olha quantos anos a gente já ganhou fazendo um curso para aprender o que essas pessoas levaram 20 anos. Você entende? Então, é sobre fala isso. Que é uma pós-graduação aí, sim, dentro de um programa de sim. tanto aprendizado, porque é isso, sobre vivências, né? E agradecer, né, esses mestres que estão à frente aí, sendo colaboradores com esse projeto maravilhoso, né? Que vem com todo carinho, entrega tudo. 360. E assim, deixam dicas maravilhosas. Até nós vamos aprender. Não, é muita sabedoria. Então, é muito importante e a gente saber também o quanto que isso tem sido benéfico para as organizações que estão ali, que estão participando. E eu sempre falo, né, para muitos aí, gente, não perde. Aí quando vai ter o próximo, eu saio mandando mensagem para todo mundo. Olha, vai ser maravilhoso. Quer dizer, eu tô aqui do outro lado também vibrando, né, porque a gente quer também o melhor para vocês, né, e a gente tem tido muita colaboração dos melhores, né? Com certeza. E assim, colaboração é o nome, porque o Acelera, ele é um programa de aceleração das OSCs, que se não fosse quem acreditasse nele, que o Alecrim Dourado é um parceiro, é um apoiador. Isso. O Pode Esticando é um apoiador. E essas pessoas, como o Apambon, Dr. Valmir, quero agradecer de coração todo o apoio que tem dado nos nossos coffee breaks, que são maravilhosos. Deliciosos. É o momento delícia da nossa formação. Agradecer o Heitor, que é da gráfica, que disponibilizou todo aquele material aqui, ó, essa garrafinha, olha que maravilhosa. A gente tem as bolsas eco bags, as agendas. Então, assim, temos a colaboração da OAB de Osasco. Um abraço ao doutor Alexandre Vopiani, que é o presidente da subseção de Osasco. Um abraço à doutora Kátia, que é a presidente da Comissão do Terceiro Setor, que também apoiam este programa. O Conselho Municipal de Assistência Social,
através da doutora Kátia Gonçalves, que é a presidente do conselho, que também entendeu a importância desse programa no município, que tem realmente transformado as organizações, realmente mudado, virado a chave da mente de gestão das organizações, e apoiar a todos, se a COTUR, que é o sindicato do terceiro setor aqui do município, tem mais alguém? Se eu estou esquecendo de alguém. O Instituto Gabriel Furlan, Dr. Marco Aurélio, que foi nosso palestrante no Dia do Voluntário, que emocionou todo mundo, as pessoas choraram na palestra desse homem. O Instituto Vivere, através do Marcos Miguel, que é o nosso parceiro, inclusive integra, né, o I3S, a contabilidade da JS, que é hoje um dos maiores colaboradores, né, e apoia toda essa parte de marketing, principalmente do I3S. Então, assim, não tem como, né, Cris, falar que um programa desse não vai dar errado. Quem que entra num projeto desse para falar assim, não é um projeto que vai avançar, que não vai dar certo, porque é um projeto que tem um potencial, uma capacidade e está transformando a gente. E está transformando a ponto de a gente entender que isso precisa continuar. Foi a primeira edição, vai vir outros, né? A Unifesp reconheceu a importância desse programa a ponto de curricularizar o nosso programa no próximo ano. Então, a gente está agora com a Anhanguera vindo como próximo parceiro, já fomos chamados pela Anhanguera de Jandira, já querem conversar com a gente para a gente levar a formação. Então, isso é o espaço que nós queremos. Profissionais para atuarem no terceiro setor, que existe uma grande dificuldade. Formação real. Formação. Real. E vamos desconstruir essa coisa de que terceiro setor não entrega. Entrega o melhor, porque ali realmente tem quem ama a causa. E aí a gente vai para as nossas considerações, porque a Cris, ela é uma mulher que tem toda uma luta, que integra um grupo de mulheres, mães, e não é só mães e mulheres, homens também. A gente vê o Dr. Marco Aurélio, que é um pai, né, que a gente chama pai e mãe atípicos, porque também tem dentro das suas relações familiares uma pessoa com deficiência, mas, sobretudo, pessoas que querem engajar, né, no programa, nessas organizações, nesses projetos. Eu acho que agora é a Cris falar um pouquinho onde que a gente conhece o Alecrim, quais são os canais. Vamos lá, divulgue o que vocês estão precisando lá, para que a nossa audiência aqui possa, de repente, colaborar com o projeto de vocês. É um grande prazer. O Instituto Alecrim Dourado está no Instagram. E também, se quiser conhecer o nosso movimento, é Ativismo PCD, tá também no Instagram. Nosso trabalho, ele pode ser conhecido através de congressos, simpósios que a gente sempre divulga. Vem muita novidade para 2026, eu não posso contar. Está no calendário e boas novidades também. E, gente, eu quero dizer também que essas duas fazem parte da minha vida, são minhas professoras, né? Trocam conteúdos ricos, além do que elas sabem, estão sempre à nossa disposição. Aonde que você encontra pessoas que têm competência, têm experiência para passar o que a gente precisa, e é tudo de graça. Eu esqueci de falar isso, é gratuito, né? A gente chega, tem uma mesa de café da manhã, eu já nem tomo café na minha casa porque eu vou tomar café com eles. Maravilhoso. Né? Então, é tudo completo, gostoso, pensado em todas as pessoas. Então, assim, é muito respeito, né? O nosso trabalho, a gente precisa, sim, de pessoas engajadas, de voluntários. São poucos pais atípicos que atuam e ajudam nesse mercado. A gente sabe que esse número é de 80% mães, e 15% são os pais, porque os pais largam as suas esposas, seus filhos, eles não assumem esses lares. Então, infelizmente, são pouquíssimos os pais. Os pais que estão aqui, que estão trabalhando, a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque eles estão ao lado, né, que é o meu caso, né? O meu marido é um excelente pai e eu consigo me dividir em todas as coisas e ele entender, né? Porque eu não estou lá. Eu estou fazendo trabalhos que não estou na minha casa. Então, ele também é uma pessoa que atua, me leva, né? Então, assim, a gente precisa de pessoas engajadas, de voluntários, sim, de pessoas que possam ajudar em produções, em atendimento. Nós vamos ter uma festa de Natal belíssima, maravilhosa, dia 13 de dezembro, no CAT de Osasco. E
vai ser uma grande confraternização. É um momento único que a gente tira para ter entre nós mães também. Aí a gente está aí, ó, lembrando a Cris e a todos que nesse Sim. dia 13, graças ao network do Acelera, temos o Papai Noel, o Alecrim Dourado lá. É isso mesmo. É bem isso. Ele vai ser nosso Papai Noel. Eu falei para ele que eu precisava de um Papai Noel e ele prontamente, carinhosamente se ofereceu e vai ser nosso Papai Noel lá no dia, né? A Sandra da Unitesco vai chegar com o carro com ele já vestido, já legal. O carro todo gente, tudo organizado. Isso acontece dentro do Acelera, tá? Essa galera, vocês não estão entendendo. Gente, e a gente troca ideias, um ajuda o outro também, né? A gente tira dúvidas. Então, assim, é um trabalho muito lindo, é um networking social e não tem educacional. disputa, né, Cris? Não tem. Isso não que é o bacana. Tem. Não é um grupo que acha que a outra OSC tá ali para ameaçar ela, para tirar o... Não existe. A nossa missão, sobretudo, além de formar, capacitar, profissionalizar, levar a informação, é desconstruir a ideia de que o terceiro setor é desunido. A gente precisa dar as mãos. Porque dentro desse setor, nós temos lado, nosso lado é terceiro setor. Então, quando um defende o outro, ajuda, apoia o outro, imagine, você está apoiando, o outro está apoiando. Cara, eu acho isso lindo, é sensacional. É muito bom. A gente vai ter a festa, quem quiser doar brinquedos pedagógicos, quiser doar brindes para a gente sortear para as mães, porque elas merecem um presente também. Com certeza. Né? E a festa vai estar muito linda. Pode também entrar em contato com a gente no Instituto Alecrim Dourado. E a gente vai ter um grande prazer enorme de estar com vocês lá. Tem a Belari, que é o nosso apoiador desde a primeira festa. Então, todo mundo... sorvetes? É um gelato esse gelato, você já pode falar para eles que a gente vai dar um jeito de fazer alguma coisa no que vem no Acelera e levar eles. É muito bom, é muito gostoso. Maravilhoso, e sempre em todos os eventos de vocês. E eles são grandes apoiadores. Que nossas legal. Festas acontecem no espaço dele, nossas reuniões também. Eles são pessoas, são amigos, né? Então, que mais parcerias privadas possam apoiar os projetos sociais. Por exemplo, você está no seu bairro, você tem uma empresa, o que aquela comunidade precisa? Que organização atua aqui? O que eu posso ajudar vocês? Poxa, essa quadra precisa arrumar, tem um profissional ali, vamos fazer alguma coisa que envolva a sociedade em si? Então, assim, ninguém faz nada sozinho. Então, quando você ajuda o outro, você está ajudando o seu bairro, a sua casa, a sua família, os seus colaboradores. Então, acho que esse pensamento, né, deixar de ser mínimo e ir para o macro, você vai transformando a vida de pessoas que estão tristes, que precisam de carinho, de atenção e que podem ser um grande parceiro nos projetos que você tem na sua vida. Com certeza. E olha só que interessante, né? A Cris, ela fala sobre a participação das empresas. Você que é empresário, você que tem o seu supermercado, você que tem aí a sua empresa que de alguma forma pode colaborar ou com uma mão de obra técnica ou com um presente que você entende que pode melhorar ali aquele projeto social. De repente, muitas empresas têm interesse de ajudar e de apoiar os projetos sociais, só que elas não sabem como. Então, o como é com nós, a gente sabe fazer isso. Nós somos a representação do território, das comunidades. Então, se vocês querem apoiar as organizações, procure as organizações sociais que estão ali no território, que representam um segmento, uma população que vocês sentem afinidade, quer apoiar com presentes, quer apoiar com doações, quer apoiar num evento, numa festa. Então, se quiserem, até por meio do I3S, entra lá no nosso canal, i3s.oficial. A gente também vai indicando. Você viu que o Papai Noel, a gente já foi conversando, já resolveu a roupa do Papai Noel, e a gente vai conversando e as pessoas, uma conhece a outra, que vai levando a informação e uma vai apoiando a outra. É isso, é uma rede, né? E essa rede, ela precisa ser uma rede colaborativa, participativa. Isso não tem a ver só com o Estado e não só com o terceiro setor. O segundo setor, que são as empresas, também tem um papel, inclusive novidades. O I3S passa a ter uma agenda oficial todos os anos, que é a entrega
para celebrar o Dia do Voluntário. Então vai ser uma agenda oficial do I3S, pelo sucesso que foi esse ano. Que bacana. Eu acho que é uma agenda que é merecida ela ser uma agenda fixa do I3S. E nós também vamos produzir certificações de responsabilidade social, tanto corporativa como participação e solidariedade das empresas, em solidariedade aos projetos sociais, e elas receberão selo de responsabilidade social pelo I3S, participando do apoio às organizações. Então, isso é um compromisso que o I3S passa a ter com as empresas que desejam, né, desenvolver alguma ação de voluntariado ou alguma ação que eventualmente vai ajudar a tua comunidade. Então, fica aí esse recado. E assim, acho que é os agradecimentos agora, né, Mê? Quer falar alguma coisa? Eu só pegando, né, o complemento aí disso que você está levando para as empresas, que pode também entrar lá no site do I3S, se quiser conversar um pouquinho, para entender um pouco melhor como que é esse trâmite todo de uma doação, né, de valor, de espécie. Porque tem declaração, né, de doação. Exatamente. Tá? Então, a gente fornece, a gente ensina as organizações. A gente pode dar esse apoio, né? Fazer essas informações, levar essas orientações. Exatamente. Tá bom? E é isso. Bom, e eu gente, só queria agradecer a Cris. Muitíssimo obrigada. Você é uma querida, tá? Obrigada. É uma pessoa, um ser iluminado. Imagina. Né? A gente se identifica bastante. Com certeza. E que essa tua trajetória aí sempre seja iluminada, com muito sucesso, com muito crescimento. É só o começo. É um aninho, né? Fez um aninho, já vai começar a dar os primeiros passinhos. Isso. Na verdade, aí, gente, elas estão numa caminhada que elas só se constituíram como natureza jurídica, mas a caminhada delas é de muitos anos. E vem muito então mais elas são frente. muito maduras dentro do que tange a essa pauta. Mas elas sabem que agora a responsabilidade é realmente organizar e estruturar. Então, eu desejar todo o sucesso, Cris. Muito Desejar obrigada. um beijo para Raquel, para todas as meninas que estão aí à frente do Alecrim, que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu sempre estou junto. A todas as Tatiane, mães. Manu. Vai falando aí, Manu, A Raquel, a Tatiane, a Raquel, Manu, a outra todas. Tati, a Aline, Beijo, muitas parabéns mães pelo queridas. trabalho de todas e levar aí o nosso abraço, né? E Com agora certeza. a Cris vai trazer uma mensagem para que fique aí gravado no coração de vocês. E antes da Cris encerrar aqui, esse é o nosso último Conecta do ano, mas ano que vem, né, Tadeu? Estaremos super, hiper power de volta com a nossa próxima convidada, que vai ser a Bispa Sueli, da OSC Anjos da Guarda. Ela é a nossa próxima convidada no próximo ano. Então, já vamos começar o ano já com um super encontro. E nosso encontro do Acelera vai retornar em janeiro, que é sempre a última sexta-feira do mês, porque a gente tem essa programação até junho. Então, todos que precisarem aí entrar em contato, entre pelas nossas redes sociais, a gente vai ter o maior prazer em retomar e falar com todos vocês, tá certo? Então, Cris, a gente quer ouvir você, que você traga aí toda a sua mensagem para a gente fazer esse encerramento desse Conecta super especial. Bom, eu vou deixar uma mensagem a respeito de design universal. O que é isso? É você pensar em como você pode agir, atuar e fazer para que atinja o maior número de pessoas. Então, se você vai fazer alguma coisa que atenda a todos os tipos de pessoas, de deficiências, de comunidades. Então, esse é o primeiro passo, que assim você consegue atingir várias pessoas. O outro é, o que você está fazendo por si, por você mesma, para você ficar bem. Mães atípicas, mulheres, né, solo, que atuam no mercado. Pai, o que você está fazendo? Como você está atuando? Como está seu filho? Como foi essa evolução? Então, fica aí essa dica. E a última é, o que você faz pelo próximo? O que você tem no seu guarda-roupa, né, para você ser sustentável? Todo mundo sabe que eu sou da moda inclusiva e sustentável. O que você pode tirar que você já está lá, que não está usando, para dar para outras pessoas? Né? O remédio que você não toma, que outra pessoa pode precisar também. Então pense nisso, em você, se ame cada vez mais, acredite no seu potencial, né? Ninguém
nasceu sabendo tudo, mas o pouquinho de conhecimento que a gente tem que dividir para a gente sempre somar e ter resultados incríveis. Acredite mais em vocês, ok? É isso. Então, gente, Obrigada. agradecer. Tadeu, algum recadinho? Tudo certo? Então, agradecer a todos Muito obrigada, por viu? esse encontro Obrigada, maravilhoso. obrigada, vocês duas. Gratidão. Vocês são pessoas iluminadas, maravilhosas. Esse programa aqui, ele veio na hora exata, no momento junto com o Acelera, né, que é essa grande potência. Então, obrigada, Elaine, obrigada, Meli, obrigada por tudo. E aí, agradecer, Tadeu, Tadeu, Pini, a equipe técnica toda a aqui. equipe aqui do Podesticando. Quem quiser fazer seu podcast, viu, gente? Entre em contato aqui, ó, @Podesticando. Vocês podem conversar aqui com o Tadeu. Tem preços maravilhosos aí para vocês montar o podcast de vocês. Eu acho que é super importante vocês divulgarem o trabalho de vocês por meio desse canal, que é um canal que acessa muitas pessoas. Inclusive, o Tadeu contou que veio pessoas de outros países falar da nossa programação. Então, eu acho que é a oportunidade. Então, entre em contato aqui com o Podesticando. Agradecer o Tadeu, agradecer a todo mundo, maridão. Te amo, nosso diretor aqui, que agora tá cuidando da agenda com o Podesticando. Achou que era fácil, né, Tadeu? Agradecer Meli, minha amiga, que eu amo, Eu que é minha agradeço parceira. você também, agradecer por estar do Cris. seu lado. Feliz Natal, boas festas a todos e um excelente 2026 para todos. Feliz Natal.